Olá, colegas educadores, estudantes, bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Finlândia. Eu agradeço a presença online de vocês. Essa palestra faz parte do curso o Sistema Educacional Finlandês, né? Ela é a base para nós entendermos e compreendermos todo o sistema, e ela se chama Os Três Pilares da Educação Finlandesa. Eu gosto sempre de colocar esse conceito aberto a sugestões, a críticas. Eu acho interessante nós podermos pensar juntos para ver se são realmente três. Na minha concepção, dos meus estudos até hoje, eu considero que sejam sim os três mais importantes, sendo que o mais importante deles é o pilar número 3 que nós vamos ver. Se eu estivesse falando por exemplo, países de sistema comunista, como a China, que tem um sistema educacional também muito bom, de alta qualidade, eu colocaria mais um pilar, que seria o sistema comunista, que mereceria um estudo mais aprofundado, porque cada pilar desses vai ser um ponto, um fator na consciência total de um povo, e este povo é que é o ator, né, que vai criar todo o sistema educacional do seu país. Bom, então esses três pilares são a sociedade, é o primeiro pilar, depois é o modelo estrutural e depois é a filosofia metodológica das escolas, ou a filosofia metodológica da educação como um todo. Então, para compreender a educação finlandesa, é muito importante compreender esses três pilares, sendo que o terceiro é o que tem o maior peso. Mas vamos lá então, vamos ver o primeiro pilar, que é a sociedade. A sociedade, eu acho que eu não preciso me deter muito aqui, é um conceito, é um tema muito estudado já por nós, é fácil compreender que cada sociedade é diferente da outra, e que a sociedade finlandesa ela pode ter muitas questões parecidas com o do Brasil ou com vários outros países, mas ela vai ter as suas especificidades. Então, a sociedade ela vai depender do ambiente social, onde as pessoas vivem, do ambiente cultural, como é a cultura dessa sociedade, como a cultura é vista e incentivada na sociedade, e seu aspecto físico também, né? Isso também influencia bastante. É uma sociedade que está no norte, que está no sul, que tem o seu clima mais quente, ou o seu clima mais frio. Tudo são pequenos fatores que vão criando essa sociedade. Que tipo de língua que se fala? Por exemplo, aqui são duas línguas, né? Vai ser todo o aspecto socioeconômico também, que vai ser muito importante. E isso é muito importante em relação à educação, porque o aspecto socioeconômico vai ser diretamente proporcional, lógico, ao aspecto educacional. Claro que ele vai liderar, por exemplo, as principais bases de uma sociedade desenvolvida, que seria a educação para todos, seria o acesso à medicina, né, acesso à saúde a todos, o acesso ao lazer. Então, quanto mais esse aspecto socioeconômico ele é desenvolvido dentro da sociedade, mais esses outros ramos vão ser desenvolvidos. E nós aqui estamos estudando a educação, mas a questão da saúde também aqui ela é muito desenvolvida. Bom, então, agora vamos ver a sociedade finlandesa. O que designa a sociedade, determina a sociedade finlandesa é o estado de bem-estar social. É assim que são enquadradas, vamos dizer, as sociedades do norte da Europa e muitas do centro da Europa. O estado de bem-estar social. Esse estado, ele vai originar uma educação igualitária para todos. E aqui eu gostaria de trazer para vocês essa figura que eu adoro falar nas minhas palestras. Está escrito em inglês embaixo, mas eu botei em português em cima. Equity é equality and equity, que significa a primeira figura é igualdade e a segunda equidade. Equidade não é uma palavra que nós falamos muito no Brasil. Mas então qual é a diferença? Igualdade é o que estamos ainda procurando no Brasil, não chegamos lá. Equidade é o que a Finlândia procura e já não só procura, como já age neste sentido. Então aí nós vemos um pouco a distância dessas duas sociedades. E falando da China, a China também vai ter esses dois já bem desenvolvidos.
O que é igualdade? Por exemplo, nessa figura. Igualdade é, eu dou para cada pessoa a mesma coisa. Então, aqui no caso, existe um homem e 2 crianças que querem ver o jogo de futebol. Então, cada um ganha um caixote. Isso é igualdade. Cada um ganhar um tablet para estudar em casa ou na escola. Isso é igualdade. Mas o que é equidade? Equidade é, não adianta eu ter o meu caixote se para minha realidade um caixote não resolve, porque eu não tenho altura para ver. Para minha realidade, não adianta eu ganhar um tablet para estudar, se por exemplo eu não tenho a linha da internet, se eu não consigo acessar. Então aqui colocando a mesma coisa nos nossos dias atuais. Não que, porque nessa figura, no caso, o homem mais alto, ele perdeu o caixote dele. Então não significa essa ideia comunista, então quem tem mais vai dar para quem tem menos. Não, não é isso, porque daí foi dado 2 caixotes para o menino menor. Não, de maneira nenhuma. Só que vai se analisar a situação. O homem mais alto, ele não necessita do caixote. Então, ele não precisa ganhar o caixote. O menino mais baixo precisa 2 vezes. Então, seria assim, vamos analisar quem precisa desse computador. Vamos analisar qual é a região que precisa desse computador. Se aquela escola já tem a infraestrutura necessária, então ela não precisa desse caixote. Então nós vamos ir para outro. Então, basicamente assim, a igualdade é todos terem a mesma chance, mas a equidade é você fazer ações em prol dessas chances. Então, a Finlândia já passou dessa primeira figura, todos têm igualdade e nesse ponto a sociedade é considerada sociedade de bem-estar social. Assim como a Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha e aí depois, quando vai descendo a Europa, já não existe mais essa questão da igualdade tão forte. A equidade é algo que seria assim um novo mundo, por exemplo, uma nova educação, uma nova realidade, já é algo mais para o futuro. E a Finlândia ainda está pesquisando e tentando chegar lá. Não chegamos no ponto final, mas estamos muito próximos do ponto final. Então essa é uma diferença básica quando nós analisamos a sociedade, o primeiro pilar, a sociedade finlandesa e a nossa sociedade, por exemplo, ou as outras sociedades. Então, esse pilar, ele pode ser copiado, porque fala muito, eu vejo muito nas minhas palestras, nos meus cursos, os professores dizem, vamos importar o modelo. Sim, mas o modelo, ele não é uma caixinha que dá, ele é feito de fragmentos, é feito de várias partes que vão constituir a realidade deste modelo. No caso aqui, nós dividimos essas partes em 3 pilares. Esse primeiro pilar, pergunta, ele dá para ser copiado? Não. Ele dá para ser transplantado? Não, não podemos transplantar uma sociedade para outra. Mas o que nós podemos fazer? Olha, nós podemos nos inspirar muito em várias ações que a sociedade finlandesa ou as sociedades europeias em geral fazem. Então ele é um ponto de inspiração, mas ele também é um ponto importante para nós nos analisarmos enquanto brasileiros ou enquanto portugueses também, ou enquanto pessoas de língua portuguesa que estão agora assistindo essa palestra online. Quando nós percebemos isso, nós percebemos o que está faltando entre a nossa sociedade para que ela atinja um ponto de bem-estar social e que para ela possa possibilitar a todas as crianças igualdade, que todos tenham escola. Não só, aí vem o primeiro, todos têm escola? Sim, isso é igualdade. Todos têm escola de qualidade, aí entra a equidade. Bom, então esse primeiro pilar, ele serve de inspiração. Infelizmente, ele não pode ser copiado. Então, vamos ver aqui como que é a sociedade finlandesa. A sociedade finlandesa, ela foi moldada através da história dela, que é diferente das outras sociedades, através da psique, como que esse povo pensa, como que ele vê a educação, quais são as suas crenças, quais são os seus paradigmas. Então, nesse ponto aqui,
realmente é muito específico da sociedade finlandesa e não tem como transplantar isso, porque isso foi um processo. Então agora o segundo pilar. O segundo pilar, que eu considero também bastante importante, é o modelo estrutural. O modelo estrutural é a parte física, é tudo que se pode tocar, tudo que se pode ler, tocar, em relação ao ensino finlandês. Por exemplo, a edificação, como são as escolas aqui na Finlândia, como foram projetadas, as dependências, né, de uma escola, os espaços pedagógicos, existem ou não espaços pedagógicos, áreas de lazer, como que é o conforto ambiental? É uma área amigável para os estudantes? Existe uma flexibilidade das aulas serem em outros espaços ou não? Tudo isso vai influenciar depois no terceiro pilar, esse conforto ambiental. Como é a conservação? Todos os prédios têm uma boa conservação. Como são as salas de aula? Como é a biblioteca? Como é o laboratório? Existe material? Existe computadores suficientes? Bom, esse modelo aqui, o modelo estrutural, ele é um modelo que se tem a ideia de que esse modelo pode ser copiado. Podemos copiar o modelo, o segundo pilar? Com certeza, podemos copiar ele integralmente. E é isso que a maioria desses pacotes, dessas pesquisas que são feitas de outros países aqui, eles vão se focar nesse pilar. Porque esse pilar ele é palpável, você consegue ver, você consegue tocar. Esse pilar, ele não é só físico, ele também é o quadro docente, e aí neste sentido, quantos professores por sala, se existem ajudantes, auxiliares pedagógicos, se existem psicólogas à disposição, qual o quadro, né? A própria administração da escola, quantas reuniões se fazem, reuniões pedagógicas por semana, quantos cursos são oferecidos aos docentes, isso né, toda a questão da gestão escolar, inclusive o PPP. O PPP, na verdade, não existe aqui desta mesma forma, mas considerando assim numa análise bem brasileira, né, da nossa realidade, como que seria esse PPP, como que ele é construído, como que são os estatutos tanto da escola quanto da cidade que abriga essas escolas, como que é o currículo próprio e como que são as metas curriculares nacionais e, no caso, regionais. E aqui, assim, é o país e as cidades, né? Nós não temos estados. Então, vem uma linha mestra, que é as metas curriculares nacionais, que é o currículo nacional, depois ela vai para cada cidade, e cada cidade vai para cada escola, e ali existe toda uma flexibilidade, e cada escola constrói o seu próprio currículo. Podemos copiar isso? Com certeza, com certeza. E essa parte aqui, quando o Ministério da Educação faz palestras e fala da educação da Finlândia, ele vai mostrar como que é construído isso aqui, como que é o currículo dele, como que são dispersas as disciplinas, como que é a carga horária. Ele vai dar todo esse modelo estrutural. Esse modelo estrutural pode ser copiado tal e qual. Esse pilar, realmente ele pode ser simplesmente transplantado para qualquer país. Nós podemos tentar fazer isso no Brasil, nós podemos tentar fazer isso em Portugal, ou na Angola, ou em Moçambique, e seria sim de grande ajuda esse modelo estrutural. Realmente ele já vai dar uma luz, ele já vai ajudar bastante, mas ele não é o responsável pelo bom desenvolvimento dos estudantes no PISA, por exemplo. Ele não representa o ensino-aprendizagem em si, esse modelo estrutural. Posso mostrar assim aqui alguns exemplos de algumas escolas. Por exemplo, a Arábia Saudita, alguns anos atrás, convidou arquitetos, veio aqui, olhou as escolas e convidou arquitetos finlandeses para irem lá, principalmente Riad, que é a capital,
que para fazer escolas parecidas. Então aqui nós temos alguns exemplos de arquiteturas fantásticas. E a Finlândia também é reconhecida como arquitetura. São grandes janelas, mas isso tem um sentido. E esse segundo pilar, essa infraestrutura, está ligada à sociedade, ao clima. O nosso clima, às vezes, ele é muito escuro. Começa a escurecer em outubro e até dezembro nós temos aqui no sul, aqui em Helsinki, nós temos 3-4 horas de luz só. O sol nasce às 9, 3h30 ele já se pôs. Então, e lá no norte, então imagina, não tem, lá no norte mesmo, em Rovaniemi, não tem luz. É sempre escuro. Então, diante dessa realidade, o que a sociedade vai fazer? Ela vai resolver este problema. Qual será a solução? Janelas grandes. Por isso que se fala abrindo um parênteses, né? Da arquitetura escandinava, da decoração escandinava. Por que ela é mais clara? Por que ela tem mais janelas? Porque é uma necessidade. Nós temos muito pouco sol, poucos meses de verão, pouco sol. Então, desta necessidade, nasceu essa arquitetura maravilhosa, com janelas grandes, que não combina com um lugar que tenha muito sol, porque daí vai ter que ser várias cortinas, vão ter que estar fechando para esse sol não entrar. Então aqui tem alguns exemplos de algumas escolas que eu coloquei que são fantásticas, inclusive essa primeira que está no slide, ela é Saunalahti, que é uma das escolas que recebe visitas de professores estrangeiros para ver, porque ela tem essa arquitetura fantástica. Depois, diagonalmente, essa sala de refeição, na verdade isso é o refeitório ali embaixo, com as placas coloridas, é da mesma escola, da escola de Saunalahti, e em cima essa com listas verticais amarela e azul. Essa é uma escola construída no Porto. E aqui nessa figura central, essa já é mais um pouco, vai pegar a parte do terceiro pilar. Essa figura central, vocês podem ver o professor, ele está dando uma aula no corredor. Isto é um corredor da escola. E ali vocês podem ver os casacos, porque quando os alunos chegam, eles tiram os sapatos, todos os casacos, a touca, a luva, e deixam na entrada. Então toda a escola tem na frente, geralmente na frente da porta do aluno, da sala de aula, ele vai ter os cabides. Então ali mostra que o professor, ele saiu da sala de aula. Então essa infraestrutura toda que possibilita que o professor possa sair da sala de aula e dividir em grupos. Aqui está um grupo, provavelmente lá na sala de aula vai estar outro grupo, e talvez na biblioteca esteja outro grupo, porque isso aqui já é o Fundamental 2. Então tudo isso é o terceiro pilar, tudo isso pode ser copiado, você pode pegar essas figuras aqui e transplantar para a sua cidade no Brasil. E vai ser maravilhoso, as crianças vão com certeza adorar. Não é isso que vai modificar a cultura educacional brasileira ou a cultura educacional portuguesa, não é esse pilar. Esse pilar, ele é levado nas palestras, nos cursos, porque ele é mais fácil, ele é mais rápido, e ele é mais fácil, é muito mais fácil para o governo dizer: vamos construir uma escola no estilo finlandês. Vamos pegar o currículo e vamos adaptar. É muito mais fácil, mas não é por aí. Bom, então eu vou falar agora do terceiro pilar, que para mim é o mais importante, que é a filosofia metodológica, e que foi para mim, na minha busca, desde que eu cheguei como professora aqui na Finlândia, o mais difícil de entender. E realmente eu digo por experiência própria, ele é um processo e ele não é rápido, infelizmente. A filosofia metodológica, ela compreende, então, a dimensão ética e social desse do ato de ensinar. Como os professores ensinam? Como que os alunos aprendem? E aí é que está o segredo, como dizem. Alguns anos atrás teve até um livro, eu acho, O Segredo do Ensino Finlandês. Então, se você considerar um segredo, que eu não considero um segredo, eu considero simplesmente pequenos detalhes que passam desapercebidos, o segredo estaria aqui, nesse terceiro pilar. É o componente psicológico e é o componente pedagógico, então, desse ato de ensinar. Então, como os professores finlandeses percebem esse ato de ensinar e como que os alunos percebem esse ato de aprender? Na verdade, esse é o ponto cego.
E por isso que as pessoas, essas reportagens falam de segredo. Ah, qual que é o segredo? Como que a Finlândia consegue estar sempre entre as melhores, 10 melhores no PISA? E esteve 3, 4 anos, número 1 nas pesquisas do PISA, como a melhor educação do mundo, a educação de mais qualidade. Bom, a qualidade vem daquele segundo pilar maravilhoso, do primeiro, né, da sociedade, do modelo estrutural, claro, essa vem a qualidade, a igualdade, isso ajuda muito, mas existe então esse ponto cego que é esse terceiro pilar, e raramente esse terceiro pilar é falado. Por quê? Porque ele precisa de intérpretes. O que é um intérprete? É uma pessoa que fala 2 línguas. Ela tem que falar bem, ela tem que conhecer bem as 2 línguas para ela poder interpretar ou para ela poder traduzir. E o que significa isso em termos práticos? Que é necessário haver experiência nas 2 culturas. É isso que eu quero dizer. Eu me considero uma dessas intérpretes. E infelizmente são poucas intérpretes que existem. Porque para ser ou uma pessoa que fale sobre o sistema educacional finlandês, ou uma instituição que fale sobre o sistema educacional finlandês, um grupo de pessoas, eles têm que ter um professor que tenha tido experiência no Brasil e na Finlândia. Ali, no chão da sala de aula, nem que seja por 2 anos, 3 anos, pouco tempo, mas tem que ter. Então é aí sempre nesse ponto que é o ponto cego, nesse terceiro pilar, e é ele que é responsável pelo sucesso, né? Se vamos implantar, entre aspas, é ele que é o responsável. Aí eu vou falar um pouco dos programas de visita. Então, esses programas de visitas que são arranjados aqui, que geralmente vem um grupo de professores, daí eles têm uma palestra que é em inglês, geralmente, e aí pode ser interpretado também para o português, que vai no Ministério da Educação, que vai ser totalmente baseado nesse segundo pilar, porque eles não conhecem as realidades dos países, são muitas visitas que vêm aqui. Após isso, eles vão visitar algumas escolas, eles não têm a oportunidade de estar numa sala de aula, e mesmo que eles estivessem, esses professores, observando, eles não iam conseguir compreender o terceiro pilar com tanta facilidade. Então, assim, o que falta para os finlandeses, nesse caso desses programas, é uma compreensão da cultura, das outras culturas, e eles não têm nem esse tempo de estar pesquisando outras culturas. Agora, existem grupos especializados no Brasil, por exemplo, ou em Portugal, ou em países específicos, em que tem que ver se existem esses intérpretes e se eles estão focados no terceiro pilar, se eles sabem que existe esse terceiro pilar e que é ali que tem que focar. Muitos desses programas ou muitas dessas empresas que trabalham têm certos pontos relativos ao terceiro pilar, até porque existem questionamentos, né, dos professores brasileiros que vão atingir esse terceiro pilar. Então alguma coisa é falada, mas realmente o foco não é posto nisto. Então eles vão oferecer esse pacote pronto, e não vão levar muito em conta essas experiências que tem que haver nessa interpretação. Agora, muitas vezes eu já participei desses processos no final, né, dando uma palestra, um workshop em português, lógico, e aí tentando trazer um pouco desse terceiro pilar, principalmente nos workshops. Bom, então, para terminar, esse terceiro pilar ele é um processo e tem que se ter em mente isso. Não é que seja impossível, então, implantar a educação finlandesa no Brasil, ou mesmo se inspirar. É possível, mas tem que se levar em conta de que é um processo. Nós chegamos até aqui através de vários fatores que constituíram a nossa história, a história finlandesa, do sistema educacional finlandês. Para este processo tem que começar a haver uma série de mudanças de paradigma, e eu noto muito nas minhas palestras e cursos, através de perguntas, de indagações que surgem, até mesmo medos de professores e líderes educacionais, onde existem pontos que teriam que ser modificados, paradigmas. E isso é uma das questões que nós tentamos trabalhar nos workshops, quando
quando os professores vêm aqui para a Finlândia. Não depender, ter essa ideia, não depender do modelo estrutural do currículo escolar, não se prender muito no segundo pilar. Ele pode servir uma grande inspiração, mas o currículo escolar de cada país, ele tem que ser feito de acordo com a realidade de cada país ou de cada região. E assim, dentro desse processo, a escola, no caso, a instituição, ou a cidade, ou o governo tem que começar a disponibilizar ferramentas através de cursos, através de workshops, ou através de visitas aqui, ou mesmo em outros países, para que comece a haver essa compreensão. Tudo tem que ser testado e estudado. E essa é uma questão que não se leva em conta quando se pensa em importar um modelo ou mesmo se inspirar no modelo. Aqui na Finlândia, nada acontece verticalmente e de repente. Todas as soluções, quando se pensa em mudar o currículo, quando se pensa em implementar algo novo, esse algo novo é testado numa escola ou algumas turmas de uma escola. Depois de quase 2 anos de testes, aí vai se coletar os resultados desse teste, vai se comparar com outra turma ou outra escola que não teve a mesma implementação e vai se ver se realmente essa implementação foi benéfica para o sistema, para a escola, para os alunos ou não, ou se ela precisa de aprimoramento. Então, esse é uma questão principal do processo. Ele não pode ser assim, num currículo, uma meta nacional, e de repente todas as escolas, ou mesmo a cidade, serem obrigadas a mudar as suas práticas pedagógicas da noite para o dia, sem haver todo esse estudo e principalmente o teste. Como eu falei, assim, o ideal seria um intercâmbio. Alguns professores virem aqui e poderem ficar 2 anos, poderem assistir às aulas e começar a compreender o processo aos pouquinhos. Esse, claro, seria o ideal. E toda essa discussão em relação à importação do modelo, todos esses cursos, tudo que existe por aí, existem muitas firmas que também trabalham diretamente com o Brasil, eles deveriam estar focados na aplicabilidade. Não somente na informação, não somente no segundo ou no primeiro ou no segundo pilar, mas na aplicabilidade. Como que eu vou aplicar isso? Assim é lógico, ampliar o conhecimento, como eu acabei de mostrar nessa palestra. Vocês já tiveram uma ampliação do conhecimento, vocês têm que começar a identificar os pontos cegos na própria instituição de vocês, a identificar as dificuldades, porque muitas vezes nas minhas consultorias eu vejo que as escolas nem conseguem perceber qual é o problema. O problema de fato, elas veem a consequência de um problema, mas quando nós vamos trabalhar com essas escolas, nós percebemos que os professores têm dificuldade de ver a origem desses problemas. Então, tem que se começar a elencar esses pontos, os pontos reais, a origem dos problemas, para começar as melhorias e iniciar com pequenas mudanças. Não, eu não sou a favor de algo grande que venha lá de cima. Eu sou a favor de justamente fazer como o finlandês faz. Testar primeiro, com calma, ver o processo, pensar esse processo, construir esse processo, dialogar, conversar sobre isso. E tem que se começar a modificar, porque vai ter que modificar as estruturas vigentes. Se você quer importar um modelo, se você quer se inspirar no modelo finlandês, os professores e as escolas precisam pensar que tem que modificar as estruturas, os pensamentos, os paradigmas, a visão que nós temos. Muito medo dos professores, eu noto, às vezes, em colocar certas práticas em práticas, em dizer, isso só acontece na Finlândia, aqui nós não conseguimos. Um certo receio, às vezes uma autossabotagem até, e testar. Essa seria a minha última palavra, testar, porque temos que ver se funciona, né? Então é isso, não é nada impossível. Quando nós vemos só o primeiro pilar, parece que as sociedades são tão diferentes. Não, nós precisamos de muito conhecimento, de inspiração, muito foco no terceiro pilar, achar esses intérpretes, procurar trabalhar com empresas realmente que saibam o que estão fazendo, né? Empresas que possam ajudar e que tenham foco nesse terceiro pilar,
para haver essa modificação. E no meu entender, ela tem que começar pequeno. Ela tem que começar, por exemplo, numa escola ou mesmo numa sala de aula e aí ir testando e construindo, né? É isso. Vocês têm que começar a construir esse processo. Não é difícil, não é nem muito longo, só precisa ter essa percepção, mudar um pouco a percepção. Bom, eu agradeço muito, então, a presença online de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu considero essa palestra fundamental, mas como eu falei, ela não está fechada em si e eu gostaria assim de que vocês comentassem ou mesmo criticassem, dissessem, né, as suas ideias, os seus anseios ou os seus medos, ou como vocês veem que poderia ser essa transformação de trazer um pouco da nossa experiência aqui na Finlândia para o Brasil ou para Portugal ou para quem estiver aí me assistindo em português. Bom, um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo.